Sabe, geralmente quando a gente pensa em construir aquela casa perfeita no mundo moderno, a primeira imagem que vem à cabeça é logo de um conforto absoluto, né? Uhum, com certeza. A engenharia perfeita da conveniência. Exato. Portas que abrem sozinhas, luzes que acendem só com o som da voz, sabe? Geladeiras que fazem a lista de compras sozinhas. Sim, sim. E eletrodomésticos que preparam o jantar com um toque ali no celular. E, claro, robôs limpando o chão enquanto todo mundo dorme. É meio que o ápice da nossa evolução técnica, né? Um ambiente totalmente domesticado, desenhado milímetro a milímetro, justamente para poupar o nosso esforço. Mas, imagina o seguinte cenário. Depois de, digamos, um ano morando nessa casa super hiperconectada, os moradores começam a perceber algo meio estranho. Tipo o quê? Eles estão constantemente exaustos. De repente, subir um lance de escadas porque acabou a energia, ou carregar uma simples caixa pesada de compras, gera dor nas costas, falta de ar, uma fadiga enorme. Nossa, total. O corpo desaprende a fazer força. Pois é, a casa ficou tão incrivelmente inteligente e esforço físico desapareceu de forma tão completa que a própria biologia daquelas pessoas começou a falhar. É, o diagnóstico do que deu errado nessa situação bom, honestamente, é bem nebuloso. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar hoje nessa nossa exploração profunda. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma investigação aqui com a gente. Obrigada. E olha, esse tema é fantástico, porque é a definição perfeita de um paradoxo da nossa era. O conforto que a gente criou para nos proteger está lentamente nos desmanchando. É por isso que a gente reuniu uma pilha fascinante de anotações acadêmicas, uns slides de estudo e pesquisas sobre o corpo humano na era digital. A nossa missão de hoje é responder a uma pergunta central. Como as ferramentas criadas para facilitar a vida estão adoecendo os nossos corpos, né? Exatamente. E o mais importante, como a gente retoma o controle do nosso bem-estar, da nossa própria biologia, nessa era hiperconectada. E a gente já pode ir direto ao ponto. Para entender o nosso atual estado de bem-estar, as nossas fontes indicam que precisamos olhar para trás, para o choque entre o ambiente moderno e a nossa herança biológica. E eu adorei a clareza desse material, mas logo de cara a gente percebe que vai precisar de muito pensamento crítico para não cair naquelas armadilhas de senso comum sobre saúde, certo? Com certeza. Porque, bom, se a gente pensar do ponto de vista da sobrevivência histórica, o grande objetivo da humanidade sempre foi poupar energia. O nosso corpo evoluiu na escassez. Tipo, economizar calorias a todo custo. Uhum. Antigamente, o trabalho braçal, o deslocamento a pé por quilômetros para buscar água, a caça, a colheita, tudo isso exigia um gasto calórico absurdo do ser humano. Então a biologia aprendeu a estocar tudo. Sim, a biologia humana aprendeu a armazenar energia sempre que possível. O problema é que nós vencemos o jogo da sobrevivência, entende? Vencemos até demais. Pois é. A era moderna nos inundou com abundância, com eletrônicos, comida industrializada fácil, mas o nosso corpo ainda opera com o software da Idade da Pedra. Certo, vamos desempacotar essa ideia porque isso é muito forte. Nós, essencialmente, terceirizamos a nossa força muscular para os microchips e para os botões. Perfeito. Quer dizer, em vez de usar as pernas e os braços para sobreviver, a gente usa a ponta do dedo indicador para acertar a tela do celular, e aí a gente espera que a máquina, Ou outra pessoa numa moto, né? sim, ou o entregador de aplicativo, faça todo o esforço físico por nós. E a consequência biológica disso ganha um nome muito preciso na nossa pesquisa, que é sedentarismo tecnológico. Sedentarismo tecnológico. Soa grave. E é, porque a biologia funciona naquela base do use ou perca. Para que um músculo se mantenha forte, ele precisa sofrer microlesões através do esforço para então poder se reconstruir. Ele precisa do impacto. Exato. Para que o nosso sistema cardiovascular funcione bem, o coração precisa ser exigido, ele tem que bombear sangue com força regularmente. Tá. E quando a gente se rende ao conforto contínuo? A ausência de exaustão física atrofia os músculos. E não é só isso, desregula até a química do sono. O corpo humano exige movimento diário para não entrar em colapso. Entendi. Mas olha, aqui eu vou ser o advogado do diabo e empurrar a discussão um pouco adiante.
Eu olho para os aplicativos de delivery, para as plataformas de vídeo, para os mapas no celular, e eu acho tudo isso maravilhoso. E é incrível mesmo. Então, tipo, a gente não pode simplesmente demonizar a tecnologia. Afinal, a nossa própria análise hoje não fala em abandonar o progresso e voltar para o mato, certo? Nós mesmos estamos usando tecnologia de ponta para disseminar esse conhecimento agora para quem está nos ouvindo. De forma alguma, devemos demonizar. E aí que entra o pensamento crítico que a gente comentou. O material que estamos analisando faz uma distinção muito clara entre a adoção tecnológica favorável e a adoção desfavorável. Ah, interessante. Qual é a diferença na prática? A adoção favorável é extraordinária. É a internet que democratiza o estudo, são os exames de imagem e os equipamentos médicos que detectam doenças super cedo. Aqueles drones mapeando áreas de risco em tempestades também. Uhum. E até os tênis com absorção de impacto que evitam lesões graves na corrida. A tecnologia em si, ela é neutra. Então, onde é que essa conveniência cruza a linha e passa a ser biologicamente perigosa para o ser humano? O colapso acontece por causa de duas atitudes humanas muito específicas que as fontes destacam: a demasia e o descaso. Demasia e descaso. Sim. A adoção desfavorável não é culpa da tela brilhante ou do motor do carro, mas de quando tratamos essas ferramentas com excesso absoluto e com total descaso pela nossa própria manutenção corporal. Entendi. O perigo é quando a pessoa passa, sei lá, 8 horas sentada trabalhando no computador e, em vez de compensar isso se movimentando, Ela passa mais 4 horas deitada no sofá consumindo vídeos rápidos, pedindo comida hipercalórica pelo celular, tudo isso sem dar um único estímulo mecânico para o esqueleto o dia inteiro. nossa, isso é muito real. E me faz pensar que, se o problema real é a demasia e o descaso, então o verdadeiro campo de batalha é o nosso comportamento diário. Com certeza, é a rotina. E isso nos leva direto a uma expressão que a gente escuta o tempo todo, mas que foi meio que completamente esvaziada pela internet, que é a ideia de estilo de vida. Exato. Hoje em dia, estilo de vida virou quase sinônimo de estética, né? Total. Fotos com filtros bonitos de uma salada cara ou vestir roupas de ginástica de grife para ir no shopping. Mas a literatura sociológica que a gente está dissecando hoje vai infinitamente mais fundo do que isso. Que é que a coisa fica realmente interessante para quem está acompanhando. As nossas notas trazem uma perspectiva acadêmica fantástica. Os pesquisadores definem o estilo de vida não como a foto do fim de semana, mas como um conjunto de ações habituais que refletem atitudes, valores e oportunidades na vida das pessoas. Uhum. É a soma das pequenas decisões invisíveis de todo santo dia. E mais do que isso, as fontes envolvem o que eles chamam de carga cultural do sujeito. Carga cultural. Como a gente explica isso para quem está ouvindo? Essa carga cultural é basicamente o peso da história de cada indivíduo. As nossas ações cotidianas são permeadas pelo ambiente em que a gente cresceu, pela educação que a gente teve e, fundamentalmente, pelas possibilidades reais que nos cercam. Faz sentido. Então, uma pessoa que cresceu vendo a família praticar esportes todo fim de semana e que sempre valorizou dormir bem, tem uma carga cultural que facilita a adoção de bons hábitos hoje. Perfeito. É muito mais natural para ela. Então, o fato de alguém preferir passar o domingo inteiro no sofá, em vez de dar uma caminhada no parque, isso não surge de um vácuo de pura preguiça. Vem de todo um processo estrutural por trás. Exatamente. Tem muita coisa influenciando. O que é fascinante aqui é que a palavra-chave que os pesquisadores usam e não abrem mão é a palavra escolha. Escolha. Isso. Ter um estilo de vida ativo e preventivo que melhora a saúde, em oposição a um estilo de vida puramente sedentário, no fim das contas, ainda é uma balança de decisões diárias. Mesmo com as influências culturais. Sim, dentro da margem de liberdade que cada um tem. É a escolha de subir de escada em vez de usar a escada rolante quando dá. É a escolha de beber um copo de água em vez de abrir um refrigerante no meio da tarde. Entendi. E já que estamos falando sobre o peso brutal dessas pequenas escolhas na nossa biologia, os documentos da nossa imersão de hoje trazem um levantamento impressionante. Os dados de mortalidade, né? E esses mesmo, é uma verdadeira lista de sobrevivência.
Eles ranqueiam as 5 ações exatas, em ordem de importância, que mais reduzem a mortalidade humana no mundo moderno. E olha, não tem nada de mirabolante ou altamente tecnológico nessa lista. É um mapa cru do que o corpo precisa para não pifar antes da hora? Conta pro pessoal. Vamos lá. Em primeiríssimo lugar, liderando a redução de mortalidade disparado, a abstinência do tabagismo. Parar de fumar, pura e simplesmente. O impacto do cigarro é devastador. E o segundo? Em segundo lugar, a redução da pressão arterial. Em terceiro, a redução do peso corporal combinada com a prática de atividades físicas regulares. Atividade física de novo aí? Sempre. Em quarto lugar, a redução do consumo de sal na dieta. E, por fim, em quinto lugar, o aumento da ingestão de frutas e verduras. Olha só como a biologia é implacável e, ao mesmo tempo, muito simples, né? Essa lista é quase um manual de instruções direto da fábrica para a gente viver bem. Pois é. Mas sabe o que eu fico pensando? Olhar para essa lista é tipo como ler a receita para fazer um bolo perfeito. Como assim, um bolo? Parece incrivelmente fácil no papel, sabe? Siga os passos meticulosamente, misture os ingredientes na ordem certa e pronto. Você vive muito mais. É só não fumar, não comer sal demais, caminhar um pouquinho todo dia e mastigar umas maçãs. Tá, a teoria é linda. Mas e se a pessoa simplesmente não tiver um forno em casa para assar esse bolo? Nossa, essa analogia é brilhante. Se conectarmos isso à visão mais ampla encontrada nos nossos textos, a gente bate de frente com uma ressalva fundamental da saúde pública moderna. Que é qual? Existe uma crítica fortíssima sobre algo chamado culpabilização do indivíduo. A sociedade tem essa tendência meio cruel de olhar para uma pessoa doente ou sedentária e dizer logo de cara, que ela adoeceu porque não teve força de vontade. Tipo, infartou porque não comeu as frutas da lista, ou porque teve preguiça de correr os 5 quilômetros diários. Exato. Eles ignoram completamente que os modos e as condições de vida, muitas vezes, simplesmente não possibilitam que essas ações saudáveis sejam realizadas. Mas peraí, eu vou novamente assumir o lado cético aqui para pimentar a conversa. Vai lá. Quando a gente diz que a culpa não é exclusivamente do indivíduo, isso não corre o risco de virar uma desculpa muito conveniente? É um debate comum. Porque, tipo, se a gente disser que a culpa é da falta de infraestrutura da cidade ou do sistema, a pessoa não corre o risco de cruzar os braços e dizer, bom, então eu não posso fazer nada, vou comer esse sanduíche gigante de fast food e ficar no sofá de boa. É um risco real e uma ótima provocação. Mas o que a pesquisa propõe não é dar um passe livre para a irresponsabilidade pessoal de jeito nenhum. É entender que exigir pura força de vontade, ignorando as barreiras estruturais, é meio desonesto. Dá um exemplo prático disso para as pessoas visualizarem. Imagina quem está ouvindo e pegando o trânsito todo dia. Como a gente vai exigir que alguém controle a pressão arterial, que é o segundo item daquela lista de sobrevivência, se essa pessoa gasta 4 horas por dia espremida em um transporte público caótico? Nossa, é verdade. Ela chega em casa com o cortisol, que é o hormônio do estresse, explodindo no sangue. Como a gente exige caminhadas noturnas para baixar o peso se o bairro em que ela mora não tem iluminação decente, não tem segurança pública? Fica impossível. E como pedir a alimentação perfeita com um salário que mal cobre o aluguel? Num cenário onde a caloria vazia dos produtos ultraprocessados é literalmente a única coisa barata e acessível na prateleira do mercado. É um choque de realidade. Voltando na metáfora, a receita do bolo exige ingredientes frescos e muita paciência. Mas a pessoa está tentando cozinhar no meio de um furacão. É exatamente isso. Reconhecer essas barreiras não anula a responsabilidade da pessoa de tentar fazer escolhas melhores dentro do possível, mas tira aquele peso esmagador de que a falha é puramente moral ou falta de caráter. O ambiente muitas vezes restringe brutalmente as nossas escolhas. O indivíduo ainda precisa fazer a parte dele, sim. Mas a gente não pode debater saúde fingindo que o ambiente ao redor não atua diretamente sobre o nosso funcionamento celular. Tudo está conectado. Tá. O estresse crônico de viver sem segurança financeira ou em um emprego com condições precárias altera quimicamente o corpo.
aumenta a retenção de líquidos, exige muito mais do coração. Então, o que isso tudo significa na prática? Se a nossa capacidade de ter bons hábitos e seguir aquela lista de sobrevivência depende de coisas como segurança, trabalho e falta de lazer, fica cristalino que saúde não é apenas biologia. Longe disso. Não é só fazer um exame de sangue num laboratório e ver a ausência de uma doença ali no papel. Isso exige uma expansão total do nosso entendimento sobre o que significa viver bem. E é para organizar essa vastidão de fatores que a gente recorre à definição formal de qualidade de vida detalhada na nossa fonte. Que é uma definição internacional importante. Isso. Ela diz que qualidade de vida é a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida dentro do seu contexto cultural e de valores em relação aos próprios objetivos, expectativas e preocupações. O que mais me chama a atenção é que não há uma única menção a estetoscópios, hospitais ou remédios nessa definição. Ela trata fundamentalmente das expectativas humanas. Sim, porque a fonte explica uma dualidade essencial. A qualidade de vida se divide em duas avaliações. Quais são elas? De um lado, existe a avaliação subjetiva, ou seja, se as pessoas estão satisfeitas ou não com as suas próprias vidas. É a percepção íntima. O que traz paz mental e senso de propósito para uma pessoa pode ser um pesadelo sufocante para outra. Varia demais. E do outro lado? Do outro lado, temos a avaliação objetiva, que são os indicadores concretos: crescimento econômico, acesso à moradia digna, boa condição de saúde física, segurança, os alicerces palpáveis. Uma base sustenta a outra, né? E as notas de estudo nos mostram um ciclo contínuo, uma espécie de efeito dominó mostrando como essas coisas se conectam no dia a dia. Mostra como o corpo físico é só a primeira engrenagem. Esse mecanismo do material é fascinante. O ciclo começa lá no bem-estar físico. Quando o corpo não está em estado de dor ou alerta crônico, isso gera uma harmonia interna. E essa harmonia muda o humor da pessoa. Exato. Essa harmonia biológica reduz a irritabilidade, o que imediatamente cria um equilíbrio nas relações familiares, dentro de casa. A pessoa tem mais paciência para sentar, conversar com os filhos. Faz sentido. O equilíbrio doméstico se transfere depois para o trabalho, criando relações laborais mais fluídas e foco. E um trabalho produtivo reverbera para a comunidade ao redor. E o cume de toda essa cadeia é a qualidade de vida plena. Mas vamos pensar no caminho inverso agora. Se o bem-estar físico é destruído logo de cara por dores crônicas na lombar, causadas por aquele sedentarismo tecnológico que a gente discutiu antes. A pessoa já acorda destruída. Isso. Ela acorda irritada. A harmonia some na hora. Ela acaba descontando no parceiro em casa, fraturando o ambiente familiar. Chega no trabalho exausta, sem foco, cria conflito com os colegas e a comunidade inteira fica mais hostil. É uma bola de neve, tanto biológica quanto social. E repara, tudo começou com uma dor nas costas ignorada e uma falta de sono reparador. É por isso que não dá para separar a mente, a sociedade e o corpo. É complexo demais. Diante dessa imensidão de coisas, ambiente, genética, celulares, sociedade, como é que qualquer pessoa normal consegue navegar nisso tudo no dia a dia sem enlouquecer? É muita frente para gerenciar ao mesmo tempo. A gente precisa de uma ferramenta tática, né? E o nosso material oferece um grande guia prático para isso. Um mapa mental chamado de O Pentáculo do Bem-Estar. Nossa, esse conceito é um verdadeiro salva-vidas. O pessoal que nos acompanha precisa visualizar mentalmente uma estrela, ou um pentagrama, com 5 pontas. Cada ponta é crucial. Sim. Cada ponta representa uma área vital de atenção que a gente precisa monitorar, para não ser engolido pela armadilha moderna. Eu vou listar aqui. A primeira ponta é a nutrição. A segunda é o controle do estresse. A terceira são os relacionamentos. A quarta é o comportamento preventivo. E a quinta é a prática de atividade física. O que eu acho fenomenal nesse pentáculo é entender a interdependência dessas pontas. Por exemplo, por que as pessoas geralmente fracassam quando tentam focar apenas nas pontas da nutrição e da atividade física? É a famosa promessa de ano novo que dura uma semana, né? Pois é.
elas fracassam porque ignoram totalmente a ponta do controle do estresse. E, biologicamente falando, a privação de sono e o estresse do trabalho liberam tanto cortisol que o cérebro entra em modo de emergência. E aí ele pede socorro. Ele exige carboidratos e açúcares rápidos para compensar a exaustão. E a nutrição perfeita vai para o ralo. Não tem como sustentar. Sabe que isso me lembra? O alinhamento dos pneus de um carro. Não adianta nada ter 4 pneus cheios de ar e super novos se o eixo do carro está torto. Bela comparação. Se a ponta do comportamento preventivo, por exemplo, estiver murcha, o carro inteiro vai tremer na estrada. E convenhamos, o comportamento preventivo, que é fazer os exames médicos de rotina, respeitar a higiene do sono, colocar o cinto de segurança, é sempre a primeira coisa que a gente sacrifica quando o tempo aperta. É de longe o mais negligenciado. E isso levanta uma questão importante se a gente unir o pentáculo com o tópico inicial da tecnologia. A adoção daquelas facilidades digitais. Exato. O documento destaca que os aparelhos digitais têm o poder de inflar ou esvaziar rapidamente qualquer uma dessas 5 pontas. É fundamental o uso do que eles chamam de TDI. As tecnologias digitais da informação e comunicação. Isso mesmo. O uso dessas tecnologias precisa ser de maneira ética, criativa, responsável e adequada aos diferentes contextos de cada um. Ou seja, ninguém aqui está dizendo para jogar o smartphone pela janela e morar numa caverna isolada sem Wi-Fi. As telas vieram para ficar. De forma alguma. A solução apresentada pela ciência não é a negação. É a alfabetização tecnológica somada à consciência corporal. A gente precisa entender como a tecnologia funciona para usar tudo como uma aliada do nosso pentáculo e não o contrário. Usar a máquina a nosso favor. Usar o relógio inteligente para vibrar e te lembrar que você está sentado há 3 horas e precisa levantar um pouco. Usar aplicativos de saúde para marcar os exames preventivos. Usar chamadas de vídeo de forma intencional para manter vivos os bons relacionamentos com quem está longe. E, por outro lado, configurar o próprio celular para bloquear as notificações do trabalho depois de um certo horário à noite, para garantir o tal do controle do estresse e proteger a qualidade do sono. É assumir o comando. Exatamente. O homem precisa evoluir junto com o mundo, compreendendo os princípios dessas tecnologias para usar de forma consciente, construindo pontes para o mundo físico e não muros digitais que nos prendem na cadeira. É o equilíbrio perfeito. Bom, a grande síntese que eu tiro dessa nossa exploração de hoje é que as facilidades do mundo atual são incríveis. O ser humano criou máquinas fantásticas para não precisar sofrer, mas parece que a gente esqueceu de avisar nossa própria biologia. A máquina de carne e osso ainda precisa de manutenção básica. Sem dúvida. A casa hiperconectada é um luxo, mas nós ainda somos animais que precisam de movimento, de conexões reais e de escolhas conscientes dentro das possibilidades de cada ambiente. Tem que manter os pneus alinhados para o carro não quebrar. E já que a gente começou falando sobre essa automação toda do futuro, eu queria deixar um pensamento bem provocativo para quem está ouvindo a gente refletir depois que a imersão acabar. Opa, adoro. Manda bala. Vamos lá. Considerando a velocidade assustadora com que a inteligência artificial e os algoritmos estão avançando para antecipar nossos desejos e automatizar a rotina, será que em um futuro muito próximo a própria tecnologia terá que nos obrigar à força a cumprir o pentáculo do bem-estar? Como assim a força? Será que a sua casa é inteligente, vai precisar trancar a porta da geladeira à meia-noite e desligar a televisão só para te forçar a ir dormir ou dar uma volta no quarteirão no dia seguinte, porque nós simplesmente desaprendemos a fazer isso sozinhos por puro conforto? Uau! Uma inversão total de poder, né? A tecnologia nos tratando meio que como adolescentes que precisam de limites para nos salvar de nós mesmos. Fica a reflexão. Que imagem poderosa para ficarmos martelando na cabeça depois de hoje. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a companhia de todos que acompanharam mais essa investigação aqui com a gente. Continuem questionando as conveniências ao redor, levantem-se, movimentem-se um pouco agora mesmo, bebam uma água e até a próxima.